Hoje a gente vai falar dos casos de agentes que não podem ou não conseguem ter autonomia para executar um processo como um todo. Ou seja, precisam de humanos na retaguarda. E como que a gente pode construir esses processos de uma maneira eficiente, aproveitando o máximo da IA, mas com um humano na retaguarda para garantir a qualidade do processo. Geralmente, quando a gente está falando de usar a IA para apoio do ser humano, a gente está pensando de IA como ferramenta ou ferramenta de produtividade. É como a equipe de marketing usar o ChatGPT ou a equipe de desenvolvimento de TI usar o Cursor. Então, são ferramentas de produtividade, o humano está utilizando aquela ferramenta de forma ad hoc para realizar a tarefa, mas a IA não está executando de maneira relativamente autônoma nenhuma parcela das tarefas. Bom, é o humano, é chamado em inglês human in the loop, é o humano no loop, o humano está sempre envolvido. A outra alternativa, que é a mais futurista, que às vezes é vendido como o grande futuro da IA, é que a IA faz absolutamente tudo. Ela faz um processo de cabo a rabo, tem muita autonomia, substitui uma quantidade significativa de tarefas do ser humano e o ser humano não participa da execução. Pode participar do desenho, das instruções para IA, mas não participa da execução da tarefa. Nesse cenário, é o modelo da IA muito autônoma contra o primeiro cenário, que a IA é apenas uma ferramenta. A gente vai falar aqui do caso em que a gente vai combinar a IA e o humano para executar tarefas com relativa autonomia em cada etapa. Esse processo é mais produtivo e consegue potencializar ainda mais a IA no processo de negócio. Então a gente vai analisar esses casos. Mas antes de a gente entrar em detalhes, vamos fazer alguns rabiscos aqui na tela para consolidar esses conceitos e depois a gente vai para um simulador, uma ferramenta aqui que eu construí para a gente simular um caso real. Bom, aqui na tela eu coloquei algumas representações para a gente analisar os diferentes cenários, né? Então, aqui eu tenho uma representação do trabalho. É como se fosse o símbolo de um job. É um trabalho a ser executado. Então, é o trabalho que chega para ser executado. Aqui, ao final, é o trabalho já executado. Então, o objetivo do trabalho é sair do status inicial e ser entregue para o status executado. Então, esse é o símbolo do trabalho a ser executado, da tarefa, da função. Aqui a gente tem a representação do ser humano e aqui a representação da IA, do nosso agente. Tá? Bom, então vamos lá. No modelo Copilot, que é o primeiro, o trabalho chega para o ser humano eventualmente consulta a IA ajuda o ser humano e o ser humano entrega o trabalho final. Então, nesse modelo, observe que a IA, até está com uma cor um pouquinho mais clara aqui, ela tem um papel secundário, ela não tem um papel primário no processo. Então, a IA, ela executa um papel secundário de apoiar o ser humano. Isso é o modelo Copilot. No segundo caso, aqui no modelo Copilot, por exemplo, o que você poderia ter, só para ficar mais claro? O usuário utilizando o Cursor, a equipe de marketing utilizando o ChatGPT, ou você faz um chatbot no WhatsApp que ajuda ao atendente a construir as respostas para o usuário final, mas esse chatbot de IA, ele não conversa com o atendente final. E aí temos o caso do Pilot, onde a IA recebe o trabalho, é a IA que vai executar o trabalho e o ser humano tem um papel secundário, porque é a IA que vai executar o trabalho. Geralmente o ser humano só tem um papel de fazer o desenho e as instruções do agente. Tá? Então, esse é o modelo Pilot, ela tem muita autonomia. Então, nesse modelo Pilot, por exemplo, você pode fazer um atendente de WhatsApp em que seria responsável por atender todos os chamados de uma clínica médica, ou seja, todo cliente que conversa pelo WhatsApp, chama no número do WhatsApp da clínica, é atendido pelo seu agente. Então, essa é um modelo de pilot. Um modelo híbrido, que é o modelo que nós vamos falar aqui, que é um modelo muito robusto, é o modelo que combina o pilot mais o copilot. Esse modelo, ele é muito legal. Por quê? Porque você pega este job, divide o escopo dele em duas partes, tá? E aí o que acontece? A IA recebe o job, executa
a parte que lhe cabe, se ela tem autoridade e capacidade para responder, encaminha para o humano executa eventualmente sua tarefa e o job é terminado. Nesse modelo, você tem uma divisão de tarefas entre o agente de IA e o ser humano. É completamente diferente do primeiro caso, onde a IA tem um papel secundário e o humano é quem coordena o processo. E também muito diferente do segundo caso, que é o piloto, onde a IA tem o papel principal e o ser humano fica em segundo plano, tá bom? Então, nós temos esses três modelos. Este terceiro modelo, piloto com copiloto, ele tem uma série de vantagens. Então vamos lá. Só para facilitar aqui a gente escrever, eu vou tirar esse pedaço aqui de baixo. Qual que é a vantagem? Quais são as vantagens, na realidade? A primeira vantagem, quando você tem esse modelo, é que o primeiro atendimento ele é 24/7, ou seja, a IA trabalha na parte dela 24/7. Então você tem baixa latência, ou seja, entre a solicitação do job e a primeira resposta, a IA, como ela não dorme, ela vai responder imediatamente. Então você tem o primeiro nível de resposta muito maior nesse modelo. A segunda vantagem é que você consegue ter uma automação parcial. Ou seja, imagine o seguinte: você tem um processo em que você só consegue delegar para IA, por características técnicas ou aprendizado, etc., vamos colocar 40% do trabalho. Esse modelo não é possível colocar no Pilot, porque se ela vai executar só 40% do trabalho, o que vai acontecer com os outros 60%? E no modelo Copilot não vai mudar a realidade, você não vai conseguir automatizar os 40%. Neste modelo, os 40% seriam executados pelo agente e os 60% executados pelo humano. Este é um modelo muito poderoso para fazer automação parcial, ou seja, você não precisa automatizar 100% do processo já para ter ganhos de produtividade. Nesse caso, o ganho de produtividade seria de 40%, redução de esforço humano de 40%. É muito significativo. E a outra e principal vantagem é você tem, nesse modelo, o humano na retaguarda. Existem muitas situações que o humano, seja por relacionamento, seja por conhecimento, seja por uma série de fatores, sempre vai atender melhor que um agente de inteligência artificial. E você consegue, nesses casos, garantir que o humano está na retaguarda e está executando o processo ou fazendo o atendimento dessa forma. Então, ter um humano na retaguarda deixa o processo mais robusto. É muito difícil você construir um processo que não tenha humano na retaguarda. Se você ficar esperando para ter um processo que não precise de humano na retaguarda, você pode demorar anos e aí você não tem um benefício da IA. Por exemplo, os carros autônomos. Os carros são quase autônomos, mas ainda precisam de humano no loop ou humano na retaguarda. Enquanto isso, a gente pode beneficiar dessa semi-autonomia dos automóveis. Mas é muito difícil ter 100% de autonomia. Ela vai chegar em algum momento para muitas funções, mas nesta transição, você precisa saber trabalhar e ter um mindset de automação parcial. E é por isso que o modelo de Pilot Copilot ele é superior aos outros para muitos casos. Você consegue automatizar o que é automatizável hoje. Não interessa se é 5%, se é 10%, se é 20%. E como você vai fazer isso? A IA, ela pode ter nas instruções dela, o agente pode ter instruções que vai falar o seguinte: olha, você só vai falar desses assuntos que lhe cabem. Quando o assunto for da outra lista que não lhe cabe, você tem que passar o atendimento para o humano. Ou seja, a IA sempre vai atender primeiro. Então, esse modelo é AI first. Ela sempre atende primeiro, sempre primeiro. Ela tem a instrução para atender o que ela sabe atender, e se ela não conseguir atender, vai para o humano, ou seja, o humano só atende aquilo que a IA não consegue. Esta é a maneira de ganhar produtividade imediata com automação parcial, ter o benefício de 24/7 e ainda ter a segurança do humano na retaguarda. Então, este é um modelo muito legal. Então, vamos construir um caso de uso super simples, obviamente super simples,
para a gente fazer esse teste, até fazendo uma simulação de um agente, na verdade, dois agentes, para a gente testar esse modelo, tá? Então, vamos lá. Nesse caso de uso, vamos fazer o seguinte: nós podemos criar um piloto, e esse piloto vai fazer atendimento a usuários do WhatsApp sobre remédios ou medicamentos, né? Não controlados. Não controlados. E vamos construir um Copilot que não vai atender o usuário, ele vai fazer um atendimento ao usuário de suporte, porque esse daqui é no WhatsApp. Aqui o usuário de suporte, quando o assunto for sobre medicamentos controlados. Bom, desculpe a minha letra aí, mas é o seguinte: no caso do piloto, né, do pilot, então ele vai ser instruído a atender o usuário no caso de medicamentos, no caso de medicamentos não controlados, e se ele receber alguma solicitação, alguma pergunta sobre medicamentos controlados, ele tem que passar para o Copilot. E esse Copilot não vai conversar com o usuário, ele vai atender o usuário de suporte. Então, neste modelo, olha que interessante, eu consigo automatizar 100% das perguntas sobre medicamentos não controlados e automatizo 0% de automação nos medicamentos controlados. No entanto, eu tenho uma IA para ajudar ao atendente do suporte nesse estágio. Então, fica muito legal nesse modelo. Então, vamos lá para a gente fazer uma simulação na plataforma aqui que eu construí esse caso de uso. Primeira coisa, vamos fazer um setupzinho rapidinho aqui na plataforma. Então vamos lá, vamos fazer um setup rapidinho aqui na plataforma. Então eu vou chegar aqui, vou definir o Copilot, o Pilot primeiro, eu vou definir até o prompt do Pilot. Deixa eu copiar aqui, tem minha colinha aqui. Vamos copiar aqui, deixa eu ver se é exatamente o que já estava aqui. Deixa eu editar. Então vamos lá. Você ajuda ao usuário sobre medicamentos não controlados com respostas curtas, claras e objetivas. Você nunca responde dúvidas sobre medicamentos controlados. Em caso de perguntas sobre medicamentos controlados, encaminhe a conversa para a equipe de suporte de saúde e diga para o usuário que ele será atendido em breve por um profissional de saúde. Então, esta instrução para o pilot, para o piloto, tá bom? Então, essa é a instrução que eu vou deixar para ele. Eu falo assim, olha, você atende sobre medicamentos não controlados e caso da pergunta ser sobre medicamentos controlados, você tem que encaminhar para a equipe de suporte. Beleza, então eu fiz do Pilot. Para o Copilot, o que eu vou colocar? Vou fazer um prompt um pouquinho diferente. Então vamos aqui no Copilot. Deixa eu colocar aqui. Você é um profissional de saúde para responder perguntas sobre medicamentos controlados. Você deverá continuar conversas que foram encaminhadas a você para responder como profissional de saúde. Construa respostas curtas, claras e objetivas. Então, esse é o instrumento do Copilot que recebe instruções para ajudar a equipe de suporte. Então, já tá setado aqui, coloquei o prompt. Então vamos lá. Então, se você olhar na tela, aqui do lado direito, você vai ver que aqui do lado direito na tela, você tem o WhatsApp, né? Aqui o WhatsApp do usuário, que ele vai mandar mensagem. Aqui do lado esquerdo tem a plataforma onde a equipe de suporte vai monitorar a mensagem do usuário. Então, aqui do lado esquerdo vai ser a visão de suporte, aqui do lado direito, visão usuário, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui no celular mandar mensagem aqui para o WhatsApp da equipe de saúde. Vou perguntar o seguinte. Vou começar. Olá. Eu mando a mensagem aqui só para a gente ver se está tudo ok. O agente já me responde, como eu posso te ajudar? Eu falo assim, quero saber a dose de aspirador
de cabeça. Aí, como é um medicamento não controlado, provavelmente responder e ele responde aqui bonitinho, né? Lógico que ele faz as salvaguardas que tem que ter orientação médica, depender do problema, etc. e tal. Bom, agora vamos fazer uma pergunta sobre medicamento controlado para ver o que acontece, né? Então, lembre-se que eu estou falando aqui com o piloto, tá joia? Então, vamos lá. E a dose para dor nas costas. Mando para IA. E a dose de tramal para dor nas costas. Ele fala sobre sua pergunta sobre tramal foi encaminhada para a equipe de suporte de saúde, o profissional de saúde irá atendê-lo. Então ele fez certinho e encaminhou para o copiloto, para a equipe de suporte de saúde. Então, o que nós temos aqui? Então vamos na visão de suporte aqui na plataforma. Então, nós temos aqui o histórico de mensagens, né? Então, ele perguntou, olá e tal, a IA respondeu, o copiloto respondeu, desculpa, o piloto respondeu, aí ele perguntou da dose de aspirina, o piloto respondeu. Quando ele perguntou sobre a dose de tramal para dor nas costas, quem respondeu foi o piloto também, mas já encaminhando, não respondeu a mensagem do usuário, mas respondeu dizendo que ia encaminhar para o profissional de suporte. E aqui, como atendente, eu estou simulando aqui, sou atendente de saúde, profissional que me foi encaminhado, eu vou reivindicar esse atendimento aqui, simulando que eu vou fazer esse atendimento. Então, quando eu chamo para mim, o Copilot em 2, 3 segundos já me responde. Ele já está me ajudando. Aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, você pode ver que é o Copilot que respondeu. Aí o Copilot, sim, esse responde sobre o tramal, que é o remédio controlado. Porque ele sabe, está instruído para responder ao profissional, ajudar o profissional de saúde. A dose de tramal, blá, 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 ele explica a mensagem aqui. Se eu gostei da mensagem, eu, profissional de saúde, não só gostei, mas verifiquei, faz sentido, etc., eu, como profissional de saúde, posso mandar essa mensagem do Copilot de volta. Você pode ver aqui do lado direito, no WhatsApp do usuário, tá? Então, você pode ver o processo como um todo. O usuário começa, ele pergunta primeiro de um medicamento não controlado, ele tem a resposta do piloto. Quando ele pergunta de um medicamento não controlado, desculpe, aí ele é encaminhado para o suporte pelo Pilot, e aí quando o atendente vai atender, ele tem a ajuda do Copilot, que ajuda a responder, mas quem responde de fato é o humano, porque ele tem que checar se essa resposta está ok. Observe que esse modelo tem as vantagens que a gente acabou de falar, né? Então, quais são as vantagens? A primeira vantagem é tudo que o Pilot pode fazer, ele vai fazer de forma automática. Nesse caso, ele poderia fazer todos os atendimentos de dúvidas sobre medicamentos não controlados. Então, você já tira todo esse esforço de explicar sobre medicamentos não controlados da equipe de suporte de saúde. Lógico, isso daqui é um exemplo fictício. Mas você não quer que o agente responda por uma série de razões e tal. Imagine que você não queira que ele responda sobre medicamentos controlados. Neste caso, você passa para a equipe de suporte, a equipe de suporte é quem vai responder e a equipe de suporte ainda tem apoio da IA, que é o Copilot. Então, este é um modelo híbrido muito poderoso, porque você pode ter o melhor dos dois mundos. Tem atendimento 24/7 da IA no seu canal, que é o caso do Copilot. Você tem tem produtividade imediata, mesmo que não tenha 100% de automação, porque você vai ganhar tudo aquilo que o Pilot já sabe fazer. Você tem o humano na retaguarda para te dar segurança e garantia e qualidade do atendimento. Então, você tem essa série de combinações que deixam o seu processo muito poderoso. Ou seja, combinando dois agentes, um Pilot e um Copilot, você tem o melhor dos dois mundos. E você não precisa ter 100% de automação para começar. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.